Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje, falaremos sobre a reforma e a contra-reforma religiosa, com destaque, nesse primeiro encontro, para a reforma luterana. Como já falamos em outros encontros, em outras aulas, acerca da influência e do poder que a Igreja Católica tinha durante a Idade Média, e esse poder também vai refletir de uma certa forma no processo que deu início à reforma. Processo reformista na Europa. Então, durante a Idade Média, a Igreja Católica representou a única forma de poder centralizado em meio aos fragmentados poderes locais. Assim, exerceu uma enorme influência na sociedade europeia. Enquanto, de um lado, havia uma igreja rica e poderosa e o seu alto clero medieval vivia na ostentação, do outro lado, havia uma grande parte da população que tinha uma vida muito simples. E essa ostentação era visto na posse de terra, bispo e possuíam feudos, papa e celebrava acordos políticos, interferia na escolha dos reis, dos monarcas, enfim. Então a igreja, nesse período da Idade Média, tinha um poder muito grande, tanto do ponto de vista religioso quanto do ponto de vista político. No entanto, apesar de todo esse poderio que tinha a igreja, havia um grande número de pessoas, de grupos sociais, líderes políticos e religiosos que eram de uma certa forma descontentes com essa vida que levava a igreja. A partir desse modo de vida que levava principalmente o alto clero, a partir daí as críticas voltadas para as condutas do clero católico vão aumentar, vão se intensificar. E quais eram essas críticas que eram feitas em relação ao clero católico e que motivaram de uma certa maneira a reforma, o movimento reformista? Quais eram essas críticas? Pois bem, então veremos que críticas eram essas que eram direcionadas para o clero católico. E foram essas críticas, enfim, esse movimento de discordância com relação à Igreja Católica que vai iniciar esse processo e vai dar início ao movimento reformista na Europa. Pois bem, então que críticas eram essas? Nesse período do qual estamos falando, havia a venda de relíquias sagradas. Então a primeira crítica com que a Igreja sofreu foi com relação a essa venda de relíquias sagradas. Então, para a obtenção de recursos econômicos, membros do alto clero acabavam por iludir a boa-fé de milhares de cristãos por meio do comércio de relíquias sagradas. E muito em geral, essas relíquias eram relíquias falsas. Era uma prática que se chamava de simonia, ou seja, compra e vendas ilícitas de artigos espirituais. Então, nessas transações de venda, compra de relíquias, de venda de relíquias sagradas, se encontrava espinhos e possivelmente coroaram a fronte de Cristo, paias da manjedoura onde o Cristo nasceu, onde Jesus nasceu, panos embebidos no sangue do rosto do Cristo, de Jesus Cristo, objetos pessoais de santos da Igreja Católica, enfim, além de outros. Então esses eram objetos e possivelmente eram vendidos como relíquias sagradas, mas que na verdade não passavam de objetos falsificados, ou seja, o clero se utilizava da boa-fé para na verdade enganar. Essa era uma primeira crítica que sofria em relação a essas vendas de supostas relíquias sagradas. Uma segunda crítica que sofria o clero católico era com relação à venda de indulgências. Então, membros da igreja também negociavam as indulgências. E o que eram as indulgências? As indulgências eram o perdão dos pecados. Então, mediante um determinado pagamento, que era destinado a financiar obras da igreja, os fiéis podiam comprar a salvação eterna. Então, mediante dinheiro, mediante um determinado pagamento, os fiéis tinham seus pecados perdoados. Então, essa prática sofreu duras críticas por parte de grupos sociais que viveram nesse período entre o século XV e o século XVI, quando vai se dar o movimento reformista. Outra crítica que sofria muito o clero católico era a falta de preparo do clero. Então, boa parte dos sacerdotes, especialmente do baixo clero, desconhecia a própria doutrina católica e demonstrava uma certa falta de preparo intelectual para as funções religiosas, o que fragilizava ainda mais a imagem da igreja. Isso acontecia por conta da venda
por parte da igreja de cargos eclesiásticos, ou seja, qualquer um poderia comprar, mas que não tinha o preparo adequado para exercer a função sacerdotal. Mas, por conta dessas práticas de arrecadar recursos financeiros, isso se tornava uma prática comum, mas passou a sofrer crítica exatamente por conta desse despreparo dos sacerdotes que integravam principalmente o baixo clero da Igreja Católica. Uma outra crítica que a igreja até sofreu foi com relação a esse poder universal que o Papa tinha. Certo? Então, no século XV, muitos reis passaram a ver o Papa como um obstáculo ao fortalecimento do poder real e vão se opor à saída, principalmente de dinheiro dos seus reinos e principados para a cidade de Roma, onde era a sede do papado. Esses tributos saíam muito por conta de taxas e tributos que eram pagos pelos fiéis, então vai haver esse conflito entre reis e essa figura do Papa, esse poder que o Papa tinha de estar interferindo na política econômica dos reinos por conta dessa cobrança de taxas e tributos dos cristãos. Obviamente que essas práticas elas eram abusivas e sendo abusivas por parte dos membros da igreja vai provocar uma certa insatisfação, obviamente, de uma parte dos cristãos de diferentes condições sociais, que de uma certa forma com essa insatisfação contra esses abusos praticados pelo clero católico, vai contribuir de forma decisiva para o surgimento de ideias e movimentos reformistas, de movimentos reformadores nesse período do qual estamos falando. Então foram essas práticas e levantaram as primeiras críticas com relação ao clero católico, à Igreja Católica, que vai iniciar um processo de organização de movimentos reformadores na Europa. E como nós vamos falar da Reforma Luterana, é importante falar que antes de Lutero, outros religiosos também tinham começado esse esforço de querer mostrar para a igreja que era possível implementar algumas mudanças. Então, houve precursores religiosos que iniciaram esse movimento antes de Lutero. Então, antes de Lutero, o teólogo John Wycliffe, que viveu de 1320 a 1384, era um teólogo inglês, que é o primeiro a denunciar essa corrupção existente dentro do clero. E vai desafiar, o John Wycliffe vai desafiar a igreja, uma vez que vai afirmar que qualquer pessoa que tivesse fé poderia ter a salvação eterna. O John Wycliffe vai traduzir a Bíblia para o inglês. Por desafiar a igreja, ele vai ser levado a um tribunal religioso, que vai acusá-lo de heresia. E quando ele afirma que qualquer pessoa que tivesse fé poderia obter a salvação eterna, isso porque a igreja defendia, além da fé, eram as obras que garantiriam a salvação. Enfim, então o John Wycliffe ele vai iniciar esse movimento reformista ao desafiar a igreja. Um outro religioso precursor desse movimento reformista foi o padre Jan Hus, que viveu de 1369 a 1415, da região onde hoje se encontra a atual República Tcheca. O padre Jan Hus era um profundo conhecedor dos textos bíblicos e pregava a obediência restrita às escrituras, assim como denunciava a corrupção e o luxo do clero católico. Ele também vai ser acusado de heresia, foi julgado e condenado à morte à fogueira. Lembrando que nós estamos vivendo num período que havia o Tribunal da Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, que era um tribunal encarregado de julgar possíveis adversários da Igreja Católica. Então, um século após a morte de Jan Hus, o próprio Lutero vai apontá-lo como precursor da reforma, ou seja, aquele que iniciou a reforma. Mas é Lutero, de fato, quem vai provocar uma divisão, uma ruptura no cristianismo. São as ideias de Lutero que vão criar um novo modelo religioso a partir do seu rompimento com a Igreja Católica, certo? Pois bem, então no início do século XVI, o monge agostiniano Martinho Lutero, que viveu de 1483 a 1546, Lutero vai se rebelar contra a Igreja Católica. Martinho Lutero, ele é de origem alemã, nasceu na cidade de Eisleben, na atual região onde hoje se encontra a Alemanha.
Lembrando que nesse período não existia uma Alemanha unificada, existiam principados autônomos independentes. A Alemanha só veio se unificar no século XIX, mas o Martinho Lutero é dessa região. Podemos dizer que a reforma ela se inicia a partir do território alemão. Então o Martinho Lutero ele nasceu na cidade de Eisleben, na atual região da Alemanha, vai estudar direito por influência do seu pai, mas acaba ingressando na ordem dos agostinianos, ou seja, vai estudar teologia, vai se dedicar aos estudos religiosos. E aos 29 anos de idade, Martinho Lutero se tornou doutor em teologia. Mas nós não perguntemos o que levou Martinho Lutero a discordar, a se rebelar, a confrontar a Igreja Católica, a poderosa Igreja Católica, que tinha um enorme poder político, um enorme poder religioso, uma forte influência na Europa daquele tempo. O que levou esse monge agostiniano a se rebelar contra a Igreja Católica? Pois bem, então isso vai se iniciar mais precisamente a partir do ano de 1510, quando Lutero ele faz uma viagem à cidade de Roma, onde é a sede da Igreja Católica e onde tem impressões decepcionantes com relação à conduta do clero católico, principalmente ao alto clero. Ao regressar para a sua cidade, ele volta com esse sentimento de decepção, pois o que percebeu na cidade de Roma foi um ambiente de corrupção e avareza, e a partir dessa percepção que ele tem com essas práticas do alto clero da Igreja Católica no ambiente de Roma, é que vai fazer com que ele inicie um processo reformista, ele inicie esse movimento de se rebelar contra a Igreja Católica e iniciar um movimento reformador. Pois bem, após o seu retorno de Roma e ter essa percepção decepcionante com relação ao que viu, um ambiente de corrupção e de avareza, enfim. Entre 1511 e 1513, Martinho Lutero vai se aprofundar aos estudos religiosos. Se aprofundando aos estudos religiosos, ele vai amadurecer suas ideias, suas convicções teológicas. É a partir, porém, das epístolas do apóstolo Paulo, principalmente as epístolas aos romanos, as cartas aos romanos, que ele vai defender a ideia de que a salvação humana se dá única e exclusivamente pela fé, de uma certa forma, contrariando assim o pensamento da Igreja Católica vigente até então. Como diz a passagem das cartas romanas, do qual ele vai se aprofundar a partir dali, quando diz que aquele que é justo pela fé viverá. Isso está escrito na Cartas aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17. E a outra passagem que diz que, de fato, nós estimamos que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Isso está escrito na Carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 28. A partir dessa passagem, dessa interpretação bíblica, ele vai assegurar que a única forma de se ter a salvação é por meio da fé. E isso vai contrariar a Igreja Católica, que dizia que a salvação estava relacionada às obras. O que já havia um embate dentro da própria igreja, que é um grupo que defendia de que a salvação se dava exclusivamente pela fé, que era uma corrente de religiosos ligado a Santo Agostinho, que defendia esse caminho. Do outro lado havia um embate daqueles que defendiam as ideias de São Tomás de Aquino, que defendia que além da fé, as obras também contribuíram para essa salvação. Como agostiniano, o Martinho Lutero vai começar a confrontar a igreja a partir dessa convicção tida a partir da leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então ele vai aprofundar a defesa de que a salvação ela se dá única e exclusivamente pela fé. Então a partir dessa interpretação da carta aos Romanos, do apóstolo Paulo, Lutero de fato concluiu que o ser só poderia salvar-se pela fé em Deus. A fé em Deus e não as obras humanas seria o único instrumento de salvação. Ou seja, o ser humano seria salvo a partir da misericórdia divina. Então vai haver esse confronto entre o monge agostiniano Martinho Lutero e o alto clero da Igreja Católica. Há um dogma defendido pela Igreja Católica e o Martinho Lutero vai na contramão disso, dizer outra coisa. E isso, de uma certa forma, vai iniciar esse conflito religioso. Pois bem, o rompimento com a Igreja Católica vai se dar, de fato, a partir do ano de 1517. Porque nesse ano, uma bula do Papa Leão X estabeleceu a venda de indulgências, voltado para a construção da Basílica de São Pedro. Então, a concessão de indulgências era dada aos fiéis que contribuíssem financeiramente para a obra, ou seja, você dá uma determinada quantia de dinheiro e seus pecados serão perdoados, enfim. E o Martinho Lutero vai discordar disso, vai discordar dessa bula
papal. Então, nesse mesmo ano de 1517, Lutero vai denunciar a venda de indulgências, ele denuncia a venda de indulgência, assim como a doutrina de que a salvação se dá pelas obras. E a partir daí, Lutero vai iniciar um movimento que vai contrariar a Igreja Católica. Então, a partir de 1517, ele vai afixar, né, na porta da igreja onde ele era sacerdote, um documento que continha 95 críticas à Igreja Católica. Esse documento ficou conhecido historicamente como as 95 teses de Lutero. São críticas que ele vai contradizer as práticas da Igreja Católica. A publicação das 95 teses de Lutero é que vai dar início a esse confronto entre o alto clero instalado em Roma e o monge agostiniano. A partir dessas teses, dessas críticas, o Papa vai exigir a retratação, ou seja, que Lutero se retrate com relação à Igreja Católica. Obviamente Lutero não vai fazer isso, não vai se retratar, né? E não se retratando, o Lutero ele vai ser excomungado, ou seja, ele vai ser expulso da igreja, e expulso da igreja ele vai começar a sofrer perseguição por parte da Igreja Católica. Com isso, o Lutero ele vai receber proteção de nobres alemães contrários à Igreja Católica, e é a partir dessa proteção, mais especificamente de um amigo do príncipe Frederico, que era um amigo do Lutero, ele vai proteger o Lutero, e a partir daí, mais precisamente do ano de 1521, o Lutero vai iniciar a tradução da Bíblia para o alemão. E essa tradução vai contribuir também para difundir o seu pensamento, porque o Lutero vai fazer com que a Bíblia ela alcance o maior número de pessoas a partir da tradução para o alemão. A partir do ano de 1517, com a fixação, com a publicação das 95 teses de Lutero, inicia-se esse conflito entre a Igreja de Roma e o monge, né, que vai ser excomungado, ou seja, vai ser expulso da igreja. E no ano de 1530 é o ano em que Lutero vai redigir o documento e fundamentava a sua doutrina. Ou seja, é nesse ano que Lutero vai escrever o documento e vai fomentar e vai criar uma nova doutrina a partir daquilo que ele acreditava. E nesse documento, escrito por Lutero, que vai ser de fato o documento que vai ter as bases para essa reforma protestante, nesse documento Lutero afirmava ele afirmava alguns pontos. Entre esses pontos ele afirmava que a fé, por exemplo, a fé constituía o único e verdadeiro caminho para a salvação eterna. Esse era um ponto que estava na sua doutrina. Um outro ponto, de que o dogma absoluto da igreja reformada, no caso a nova doutrina, de que esse dogma absoluto era o texto das escrituras sagradas. O único dogma absoluto dessa nova igreja reformada era o texto das escrituras sagradas. Um outro ponto defendido por Lutero ele defendia o direito dos fiéis ao livre exame, ou seja, a livre interpretação das escrituras sagradas, ou seja, da interpretação da Bíblia, assim como defendia também a tradução das línguas, a Bíblia para as línguas nacionais. Tanto é que ele traduziu a Bíblia para o alemão a partir desse ano de 1521, certo? Então ele também defendia que a Bíblia deveria ser traduzida para as línguas nacionais, para as línguas dos povos de origem de determinado país, traduzido para o francês, traduzido para o inglês, traduzido para o alemão, enfim, assim sucessivamente, certo? Então, essa era uma defesa do Lutero, nessa nova doutrina, que a Bíblia não fosse traduzida no único idioma e de exclusividade e monopólio apenas do clero católico. Outra defesa ratificada dessa nova doutrina por Lutero era que o luteranismo não aceitava o culto dos santos, a adoração de imagens religiosas, assim como também não aceitava a autoridade do Papa. Então, esses foram alguns pontos defendidos nessa nova doutrina por Martinho Lutero. Além desse, nós já falamos, ele só reconhecia 2 sacramentos, ou seja, dos 7 sacramentos católicos, a nova doutrina pregada por Lutero, difundida por Lutero, ele só reconhecia 2 desses sacramentos, que era o batismo e a Eucaristia. Os outros 5 ele não reconhecia como sacramento sagrado. Lutero também negou a transubstanciação. E o que é isso? É a transformação do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo. Ele negou isso no rito religioso. Em contrapartida, ele vai sugerir que o ato religioso fosse visto como uma bênção sagrada no pão e no vinho, né? Esse rito ele chamou de consubstanciação, ou seja, trocava a transubstanciação no rito católico para
a consubstanciação na nova doutrina pregada por Lutero. A reforma luterana, a reforma iniciada por Lutero, vai influenciar outros movimentos reformistas na Europa. A partir de Lutero, outros movimentos vão ganhar força em outras partes da Europa. A exemplo da Suíça e da Inglaterra. Na Suíça e na Inglaterra surgiram duas doutrinas protestantes que ainda hoje tem muitos adeptos, que no caso é o calvinismo e o anglicanismo, que no caso serão assuntos e falaremos no nosso próximo encontro, certo? Então esse era o nosso encontro de hoje, falar da reforma contra a reforma, mas com destaque para a reforma luterana, que se iniciou com o conflito entre Lutero e a Igreja Católica a partir de práticas, de uma certa forma, abusivas, que acontecia na cidade de Roma, dentro do alto clero católico. Isso vai fazer com que Lutero se rebele e a partir daí crie uma nova doutrina, né? Essa doutrina vai ser conhecida posteriormente como Reforma Protestante. Então, nesse primeiro encontro era isso que nós teríamos a fazer, falar um pouco sobre a Reforma Luterana. Esse era o nosso encontro de hoje. Pedimos que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.